Olá, eu me chamo Hará. Antes do vídeo começar, eu quero avisar vocês que eu posto vídeo todos os dias aqui no canal sobre Miraculous das Aventuras de Ladybug e Cat Noir. Aqui no canal eu falo sobre os spoilers, novidades e também quando lança episódios novos, eu também faço vídeo sobre. Então eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal Turma dos Heróis, pois vocês vão gostar muito. Bem, esse aviso que eu queria dar no início do vídeo e vamos começar. Bem, o episódio começa com a Natalie vendo um vídeo e o Gabriel Agreste espionando ela. Logo depois, mostra o Adrien e a Marinette em uma ligação de videochamada. Eles basicamente acordaram juntos de um jeito bem fofo. E eles fazem várias coisas do seu cotidiano de manhã juntos na videochamada. Logo após é mostrado os pais da Marinette que eles fizeram croissants para os dois. E o Adrien vai para a cozinha de manhã encontrar novamente seu pai e a Natalie. Então, o Gabriel Agreste pergunta pro Adrien se ele já contou pra Marinette que ele vai fazer uma viagem pra Londres. No caso, ele vai pra Londres no ano que vem. E ele finge dizendo que isso é uma notícia triste. E a Natalie já dá uma resposta pra ele dizendo que a felicidade do Adrien não é a felicidade dele. E que a tristeza dele não é a tristeza dele. Deixando ele bem irritado. Então Gabriel Agreste vem de novo com aquele mesmo papo, dizendo que ele sabe o que é bom pro Adrien. E o Adrien dessa vez se incomoda e diz que ele deveria seguir os conselhos da Marinette e que as panquecas dele está ficando tão ruim quanto os conselhos. Então, Adrien vai para a escola a pé e diz para o seu motorista não precisar levar ele. Então, o Black diz que ele enfrentou seu pai e imagina quando ele for dizer que não vai para Londres e o Adrien diz que não sabe ainda como falar isso. Então, o Adrien diz que quer ficar com a Marinette, então ele encontra ela na escola, e a Marinette pergunta se ele quer choquetes, então eles quase se beijam, mas os dois ficam tímidos e começam a rir, então a Rose pergunta por que é tão difícil para eles se beijarem, então a Alia, como conhece sua amiga e também o Adrien, diz que é bem complicado para eles dois, pois eles são terrivelmente complicados. Então, a Rose, bem irritada, vai até eles e manda eles se beijarem logo, dizendo que eles têm que fazer logo essa coisa romântica. Então, a Marinette e o Adrien dizem que estão esperando o momento perfeito. Então, eles começam a falar um monte de coisa melosa e todo mundo começa a ficar bem incomodado ou envergonhado. Então, Rose diz que isso é bem fofo, mas ao mesmo tempo ela também fica com bastante raiva. Então é mostrada a sala de aula deles e eles começam a entrar dentro da sala. Então a Chloe já começa a fazer uma piada com a Marinette e o Adrien. E a Marinette faz ela lembrar da Layla, dizendo aonde é que ela está agora, a pessoa que mentia e machucava as pessoas. A Marinette diz que acabou com a maldade dela e ela vai fazer a mesma coisa com a Chloe. Então, a Chloe diz que quer ver ela tentar, então é mostrado que ela tá com fone de ouvido conversando com a Layla, dizendo que deixa a Marinette achar que ela venceu, mas todo mundo sabe que a Marinette vai vencer. Então, mostra que a Layla está em seu covil com vários planos para bolar contra a Marinette, o Gabriel, a Chloe e várias pessoas. Logo após é mostrada a professora Bustier dando a aula e aí a Chloe começa a colocar uma música em volume alto e dançar, dizendo que nada disso importa, querendo atrapalhar a aula. Então a professora Bustier, bem incomodada, manda a Chloe parar de fazer isso, pois senão ela vai mandar ela para a sala do diretor. Então a Chloe liga para a professora Mendeleev, que agora é a nova diretora, e pergunta se a nova regra da escola é poder ouvir música, e ela pergunta se a Chloe tem certeza. Então a Chloe pergunta se ela teria que perguntar pro prefeito de Paris isso. Então Chloe convence a professora Mendeleev a ouvir música e faz a professora Boucher ir para a diretoria, e a Mendeleev diz que não pode fazer muita coisa, pois o prefeito da cidade diz que a Chloe pode ouvir música e ela diz que ele é o superior dela e ela não tem muito o que fazer, deixando a Boucher bem chateada. Bem, então quando a professora Buster estava voltando para a sala, o Kim queria brigar com a Chloe, então a Marinette tenta apartar a briga. Então a Chloe aproveita essa oportunidade e quando a professora chega na sala, a Chloe finge que a Marinette deu um tapa nela, dizendo que eles foram agressivos com ela. E todos os alunos dizem que é mentira da Chloe. Então a Chloe chama de novo a Mendeleev e faz uma reunião na sala. Então, os pais da Marinette dizem que não vai aceitar ela ser acusada de ter batido na Chloe sem provas. Então a Chloe continua em persistir na mentira. Então a professora Bouchier fala do presente que a Chloe deu pra ela e faz ela tentar lembrar da pessoa boa que ela acha que ela é e que só quer chamar a atenção. Então a Chloe pega a oportunidade para dizer que ela tá querendo fazer chantagem emocional e que o pai dela não aceitaria isso, pedindo então para ela ser demitida da escola.
Então a professora Boucher se assusta com isso e diz que ela não pode ser demitida, que eles não podem fazer isso com ela. Então a Mendeleev, bem chateada, fala que ela não tem escolha, pois o prefeito Bourgeois é o superior dela. Então ela acaba demitindo ela, mostrando que isso era tudo um plano da Layla e que acabou dando certo, demitindo a professora Bustier. Então ele tenta akumatizar a professora Bustier, mas ela nega, dizendo que quer resolver tudo na conversa e faz um tipo de meditação e cancela a akumatização, fazendo o Rockmouth ficar com muita raiva. Mas então ele ganha uma chamada dizendo que ele tem uma reunião com a Tsurugi-san, então ele se destransforma e desiste da akumatização da Bustier. Então, é mostrada a Boucher indo embora da escola com seus pertences, e ela está com a sua namorada ou noiva ou amiga, não sabemos ainda o que ela é dela, mas é uma motoqueira. Então, ela está bem irritada e diz que quer falar com essa diretora. Então, a Boucher diz que não adianta. Então, elas desistem e vão embora, e todos os alunos estão bem tristes. Então, aparece a Chloe fazendo uma ligação pro seu pai, dizendo que ela deveria até ser presa, mas ele não dá muita atenção e desliga a ligação, pois ele vai encontrar o Gabriel Agreste e a Tsurugi-san. Então, lá ela liga pra Chloe dizendo que ela não pode deixar o pai dela falar assim, pois ninguém desobedece a Chloe Bourgeois, e ela fala um plano pra ela, que é pra ela ir falar com ele pessoalmente. Então, é mostrado que o Gabriel Agreste e a Tsurugi-san querem substituir os delegados e policiais por robôs para defender a cidade como uma cidade de primeiro mundo. Então eles tentam convencer ele de aceitar esse plano de substituir os delegados e policiais por robô, pois eles dizem que não é muito confiável duas crianças anônimas defender Paris, querendo enrolar ele só para ele conseguir o que eles querem. Então aparece Chloe indo discutir com seu pai, dizendo que ele não pode desligar o telefone na cara dela. Então ela diz que a professora Boucher tem que ser presa e os alunos serem suspensos ou expulsos do ensino médio. Então ele diz que ela tá indo longe demais. Então ela começa a dizer que ele é fraco e que as pessoas não obedecem ele, e o Gabriel Agreste aparentemente gosta disso. Isso tudo é a Layla manipulando a Chloe. Então, Chloe continua discutindo com seu pai, dizendo que se ela fosse prefeita de Paris, ela baniria os super-heróis. Pois basicamente ela tá falando tudo que a Layla está pedindo para ela falar. Basicamente a Layla tá manipulando a Chloe para ela falar tudo o que ela quer, para assim agradar o Gabriel Agreste. Então Gabriel Agreste concorda com a Chloe. O prefeito Bourgeois diz que todo mundo ama Ladybug e o Cat Noir, e depois o Gabriel avisa que o Adrian ele vai para Londres em setembro, e a Chloe fica espantada. Então o prefeito Bourgeois diz que vai resolver isso e pede pra Chloe sair da conversa. Então a Layla diz que ela mandou muito bem, dizendo que ela mostrou seu poder. Então é mostrado a Marinette, o Adrian e seus amigos na casa do Luke e da Zuleika, conversando sobre a Chloe, sobre todas as maldades que ela tá falando. E a Rose tem medo dela tentar impedir o beijo perfeito da Marinette com o Adrian. E a Marinette diz que ninguém vai conseguir impedir isso. E o Adrian olha pra ela de um jeito bem apaixonado. Bem, então é mostrado o Gabriel Agreste conversando com o pai da Chloe, e basicamente ele diz que ele só é prefeito só pra impressionar a Audrey, mas ele não quer mais fazer esse jogo sujo aparentemente, pois ele mentiu e manipulou muita gente pra conseguir fazer as coisas que ele quer e o que a Chloe quer também. E ele diz que ele quer trabalhar no cinema e ele quer fazer outras coisas, e ele não quer mais fazer esse jogo sujo da família dele, e basicamente ele não concorda com robôs substituindo os policiais. E depois ele pergunta o que iria depois. Também o robô substituir os professores e as escolas criarem cretinos, algo desse tipo. Então ele fala sobre o Gabriel Agreste, que ele faz realizar os sonhos das pessoas com suas roupas, e ele não tem nada a ver com esse negócio de política e criar os robôs para combater o perigo de Paris. Então o Gabriel Agreste começa a gravar tudo que ele fala, e o prefeito Bourgeois fala que mentiu, manipulou e fez várias coisas erradas, e basicamente na mistura dessa conversa o Gabriel gravou tudo e a Layla estava observando isso tudo. Então ele pergunta se ele vai aceitar os robôs e o prefeito Bourgeois diz que não. Então ele sai dali com raiva. Logo após é mostrado o Gabriel Agreste na sua casa, pegando todo o áudio do prefeito Bourgeois e manipulando o áudio para parecer que o prefeito Bourgeois disse que fez várias coisas erradas. Ele envia então esse áudio para a professora Bustier, que tá com sua namorada. Então ela vê esse áudio e fica com raiva, dizendo que alguém tem que deter ele. Ela de novo não aceita ser super vilã, mas então o Gabriel Agreste diz que agora é para um bem maior, por causa desse possível plano do prefeito, que na verdade é um plano falso, akumatizando ela nessa super vilã, e sem contar que ela também está grávida.
Bem, logo após é mostrado o Adrian ainda no barco do Luca, e ele tá meio triste porque ele ainda não contou pra Marinette que ele vai pra Londres. Então a Marinette começa a conversar com ele e ele finalmente vai contar, mas só que quando ele vai contar, aparece um alerta de akumatizado. Então ele vai ter que se transformar em Cat Noir e dar uma desculpa pra ela. Então os dois vão se transformar. Então o áudio continua se circulando e chega na Zoe e ela vai correndo atrás do prefeito. E a Chloe também vê o áudio e se pergunta se ele foi akumatizado ou alguma coisa assim. E então ela recebe uma ligação do Gabriel Agreste do seu quarto. Então basicamente Gabriel Agreste faz uma proposta para Chloe de poder. E a Chloe diz que não precisa, pois o pai dela já é o prefeito de Paris, então ela não precisa disso. Mas então a Layla convence ela dizendo que e se o pai dela não estiver lá para ajudar ela ou não for mais o prefeito? Então ela aceita o trato. Logo após aparece a Ladybug e o Cat Noir lutando contra a Chloe, a akumatizada do episódio, que é a professora Bustier. Então a Ladybug usa seu talismã e ganha uma coroa. E então ela tem dificuldade em tentar saber como vai usar esse talismã, então ela descobre. Mas aí a Bustier faz os seus balões prender a Ladybug e o Cat Noir, e então ela vai pra prefeitura indo atrás do prefeito. Então aparece a Zoe dizendo que ele errou. E a Zoe diz que ele não é do mal, então a Bustier vai atacar ela, mas então a Ladybug defende ela. E diz que ela tem que dar uma chance pra si mesma, que ela é uma professora e ela tem que usar a palavra para conseguir derrotar o mal. Então ela convence ela a conversar com o prefeito. Então o prefeito manda uma mensagem pro Gabriel Agreste dizendo que ele não é mais amigo dele e que ele não quer mais ser o prefeito. Então aparece a Chloe dizendo que ele tem que renunciar à prefeitura e ele concorda. Então ele devolve o posto para a professora Bustier. Então ele vai embora com a Zoe e ele vai voltar a trabalhar no cinema. A professora percebe que ela pode conseguir vencer as coisas na conversa. Então ela cancela o Akuma e vê a sua namorada e dá um beijo nela, assim, bem polêmico. E elas vão embora juntas. Então a Ladybug estranha o talismã dela, porque ela não precisou usar, e o Cat Noir diz que talvez era só para reparar os danos do akumatizado. Então ela usa o talismã e basicamente aparece a Chloe com os robôs feitos pelo Gabriel Agreste e a Tsurugi-san. Então aparece a Chloe com os robôs atacando a Ladybug e o Cat Noir, dizendo que eles que foram responsáveis do pai dela se renunciar de prefeito, dizendo que eles não podem usar o poder deles para isso, mas eles se defendem dizendo que foi ele que decidiu sair da prefeitura. Então ela começa a atacar eles, então eles fogem. Então aparece Chloe Bourgeois fazendo um anúncio para a TV para todas as pessoas dizendo que ela vai ser a nova prefeita de Paris e que junto com seus robôs Ladybug, Cat Noir e Monarch serão infratores e ela vai atacar eles, pois ela considera eles vilões. Bem, agora eu vou dizer a minha opinião sobre esse episódio. Caraca, esse episódio foi bem polêmico e teve muita coisa nele, sério, sem zoeira. Primeiramente vamos falar sobre o desenvolvimento da Layla nesse episódio. Nesse episódio foi falado como ela agora está depois do episódio Confrontação, depois que ela foi desmascarada na frente de todos. É mostrado ela com seu verdadeiro cabelo e basicamente a sua verdadeira identidade. Bem, tá mostrando ainda que, mesmo depois de tudo, ela ainda está junto com a Chloe e elas estão com esses... E elas duas estão ainda com esse complô contra a Marinette e contra os alunos da escola. E bem, basicamente tá mostrando que agora a Layla vai trabalhar escondida. Basicamente, ela vai trabalhar manipulando a Chloe para fazer ela mandar as pessoas e fazer o que ela quer, já que a é filha do prefeito de Paris. Bem, é bem importante porque a partir de agora vai ser um novo desenvolvimento para Layla. Basicamente vai mostrar como ela realmente é e o que ela quer, que é basicamente o Miraculous do Rockmoth. Bem, então de pouquinho em pouquinho vai ter esse desenvolvimento da Layla até o episódio final. E eu não vou revelar o que vai acontecer porque é muito spoiler. Bem, outra coisa que tá mostrando é o que tá acontecendo com a Chloe. Chloe cada vez mais está sendo uma personagem mais secundária e sem muita utilidade. Ela está apenas servindo como uma pessoa que está sendo controlada pela Layla. Ela não é mais aquela personagem tão principal na série, mas ao mesmo tempo ela continua sendo. Tanto que no próximo episódio ela será a nova vilã da série pela 10ª vez também. Ela é quase uma reflecta da vida. Pelo menos não é um traje baseado em abelha de novo.
Bem, basicamente outra coisa que foi muito importante mostrar nesse episódio é o romance da professora Bustier com a sua namorada. Ainda não sabemos o que ela é dela, se é uma namorada, esposa ou noiva, mas a gente tá muito surpresa, pois ninguém esperava que a professora Bustier tinha uma namorada. Bem, muita gente se pergunta, se ela tem uma namorada, então de quem é esse filho? Bem, ainda não sabemos, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. No caso, quem poderia ser esse filho da professora Bustier? E quem seria a pessoa também? Bem, é muito surpresa que ela tenha uma namorada, pois realmente, como eu falei, ninguém esperava. E uma das cenas mais polêmicas agora desse episódio, com certeza é a cena do beijo. Provavelmente vai ser banida em muitos lugares. E um desses principais com certeza é a Rússia. Eu espero muito que não seja banida aqui no Brasil. Aqui é um país um pouco mais livre, então é bem possível que esse episódio ele continue livre e seja lançado normalmente. Bem, o episódio da Zoe foi lançado no Google Play, então é bem possível que esse episódio também seja lançado lá em vez de no Gloob, pois é um episódio bem polêmico e provavelmente vai ter bastante polêmica aqui no Brasil também. Então eu ainda tenho essa dúvida, será que vai ser lançado no Gloob, será que não vai ser lançado? É uma grande dúvida, basicamente. Outra coisa também muito importante é agora a continuação que esse episódio vai ter. Esse episódio agora, ele diz que o próximo episódio será totalmente focado na Chloe. Ela basicamente meio que vai ser uma prefeita de Paris e ela irá controlar esses robôs e irá atacar tanto a Ladybug e o Cat Noir e o Monarch. Agora vem a dúvida, como ele irá atacar eles? Qual será a utilidade desses robôs? E por que ela se transformou em prefeita? Quem transformou ela em prefeita? Nós sabemos que foi o Gabriel Agreste com a Tsurugi-san, mas não sabemos como. Isso é uma grande dúvida, para eu ser sincero. Uma coisa que eu quero falar bastante também nesse episódio é a animação. Cara, a animação desse episódio tá muito bonita, é sério. Ao que dá a entender, essa animação não foi feita pela Seng, foi outra empresa de animação e eu gostei muito. Nossa, cara, tá muito bonita essa animação. É sério, se a nova temporada for animada por essa empresa, eu vou ficar bem feliz, porque tanto como a movimentação dos personagens, como a animação e a iluminação, eu gostei bastante, mas claro, tem alguns defeitos que eu vou falar já já. Esse episódio tá bem iluminado, parece até um pouquinho os episódios da Seng, só que ao mesmo tempo não, da Seng é realmente outra qualidade totalmente diferente. A Seng, pra quem não sabe, é a melhor empresa de animação de Miraculous, que é a que faz os episódios com a melhor qualidade, no caso dos episódios mais importantes. Por exemplo, ela vai estar responsável pelos últimos episódios, no caso ela vai estar responsável pelo episódio de recriação de Miraculous e por aí vai. Bem, mas essa empresa tem uma animação muito boa. Uma coisa que eu gostei tanto foi a movimentação da super vilã. Cara, a movimentação dela de batalha foi muito legal, tanto dela como a arma, basicamente fluiu de um jeito bem legal e de um jeito muito bem animado, eu gostei bastante disso. Então essa nova empresa de animação tem um grande potencial, e eu tenho certeza que se eles investirem mais, eles vão poder fazer animações com uma boa qualidade, pois, na minha opinião, essa é a segunda empresa de animação melhor para Miraculous. Sério, a animação chega até um pouquinho parecida com a animação da Seng, só que claro, ainda falta muita coisa para chegar lá, mas alguns detalhes a gente tem que olhar e perceber que realmente está muito bom. Bem, eu gostei bastante também dos personagens, todos que foram animados, mas tem algumas cenas que a animação está também um pouquinho estranha. Alguns personagens estão iluminados demais, outros de menos, mas isso é um errinho que provavelmente vai mudando a cada episódio que for lançado, pois, ao que tudo indica, essa é uma empresa que não está há muito tempo em Miraculous, então dá para entender que eles não vão animar Miraculous perfeitamente, assim como a Seng que está desde a primeira temporada. Bem, isso é uma coisa bem legal, porque eu fico feliz em saber que a sexta temporada vai ter outra empresa com uma boa qualidade de animação para animar o desenho, pois eu definitivamente não quero que a nova temporada chegue com esses episódios com a má qualidade de animação, pois provavelmente Miraculous vai ter um hiato bem grande de Miraculous depois da quinta temporada até a sexta, porque vai ter novos personagens, trajes, nova animação, mas isso tudo eu vou falar em um vídeo diferente, e também terá novos cenários, então basicamente terá muita coisa diferente e eu fico muito feliz em saber que basicamente vai ter outra empresa de animação também com uma qualidade boa, não só a Seng. Bem, eu fico bem contente com isso, pra ser sincero.
Outra coisa que eu quero de novo destacar é saber se talvez esse episódio vai ser uma grande polêmica, vai ser bem chamativo no mundo ou nos outros países, ou se vai dar algum problema, no caso em questão de polêmica. Provavelmente vai ter países que nem sequer vão lançar esse episódio, eu tenho quase certeza. A Rússia, eu acho que nem sequer vai lançar esse episódio. Ou vai ser duas opções, ou vai cortar essa cena, ou não vai lançar o episódio, o que é um grande desperdício, porque é apenas uma cena de poucos segundos, então eles podem simplesmente só cortar a cena, mas do jeito que a Rússia eles podem simplesmente não lançar o episódio inteiro, isso principalmente alguns outros. Então, isso é uma coisa que muita gente tá comentando, pois pra quem não sabe, a Rússia não gosta desse tipo de conteúdo lá, aparentemente lá é criminalizado, e eu fico muito feliz que o Brasil não é assim. Aqui é bem mais liberal, esse tipo de tema é bem mais livre de ser falado, assim como nos Estados Unidos. E esse episódio, como foi lançado na França, o que dá a entender que lá também é um pouco mais liberal, porque senão não seria lançado lá. Então fico contente que países que nem Brasil, França e Estados Unidos são países bem mais liberais relacionados a esse assunto. Bem, eu achei também muito legal a nova personagem que chegou nesse episódio, que é a namorada da professora Bustier. Ela é bem estilosa, o que dá a entender, ela é algum tipo de motoqueira ou empresária, não dá pra saber, mas ela é bem estilosa. Ela usa vários dreads no seu cabelo e é a primeira vez que vemos um personagem com esse estilo de cabelo no desenho. Uma que tem um cabelo um pouquinho parecido. É aquela heroína do especial de Nova York, a Inovatrix, mas não são dreads, são basicamente cachos bem grandes. Então, eu fico feliz em saber que tem alguns personagens de Miraculous com cachos, pois em Miraculous não tem personagem com cabelo cacheado. Ela é um personagem com dread, mas é bem importante esse tipo de cultura, vamos dizer assim, também ser mostrada em Miraculous. Eu gosto muito que outros tipos de personagens com estilos diferentes estejam começando a aparecer em Miraculous e comecem a ser desenvolvidos na série. Bem, uma coisa que eu fico me perguntando é se nessa sexta temporada a professora Bustier ela vai continuar, pois já que a Marinette e o Adrian vão estudar em outra escola, existe a possibilidade de talvez ela não aparecer mais nessa sexta temporada. Uma personagem que não vai mais aparecer na série, faria sentido ela ter uma cena assim, já que ela não ia aparecer de todo jeito na nova temporada. Bem, agora a minha opinião. Eu gostei bastante desse episódio, na verdade é um dos meus preferidos dessa série. O início até que foi meio chato, porque a questão da Chloe, ela é muito irritante, sério. Eu não tô aguentando mais a Chloe, mais ninguém, é sério. É sempre a mesma coisa, a Chloe mimada e ela toda hora querendo perturbar os outros, sem motivo nenhum. Basicamente, é até um ponto importante se falar. Eu acho que quase mais ninguém está aguentando a Chloe. Eu acho que a Chloe já chegou do limite do insuportável. Desde o episódio de Zombaria, mais ninguém tá gostando dela. São poucas pessoas. Eu já não gostava dela desde a segunda temporada, se eu não me engano. Ou da primeira. Não, na verdade era da primeira. Então, tá chato já toda hora a Chloe com o mesmo assunto e essa mesma pirraça. Tanto que até os seus pais não estão mais começando a aguentar a Chloe. Até a Zoe já tá começando a lutar contra ela, Marinette e muita gente. E eu fico muito feliz com isso, pois é sério, mais ninguém tá aguentando a Chloe. Eu acho que a única pessoa que gosta da Chloe é o Thomas Estruck, que é o criador da série, e que disse que a Chloe é a sua personagem preferida. Mas, resumidamente, boa parte do fandom já odeia a Chloe. E bem, mas tirando isso, depois de ali, o episódio foi muito bom, tanto em animação, combate, história e também as surpresas que teve nessa série, como o beijo das duas. Então isso foi bem legal. Eu gostei bastante desse episódio, é um dos meus preferidos da quinta temporada de Miraculous e isso é uma das coisas que eu queria dizer. Bem, essa é a minha opinião sobre esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse é o vídeo, então tchau e até o próximo vídeo. Então até o próximo vídeo.